A paz do Senhor, meus amados. Vamos continuar nosso estudo na nossa escola bíblica, o tema seitas e heresias. Nós temos visto aqui no que nós cremos e no que os grupos que ensinam heresias creem. Vamos pedir então ao Espírito Santo que ele continue nos ensinar para que possamos crescer no conhecimento do Senhor, no conhecimento da sua palavra. Querido Pai, nós entregamos a Ti também este tempo, Senhor, e pedimos que Teu Espírito Santo de sabedoria, de revelação, abra os olhos do nosso entendimento. Entregamos a nossa mente, Senhor, a Ti, para que o Senhor possa falar a nós e nos levar aos pensamentos corretos. Senhor, livra-nos de todo o erro, de todo o engano, e ajuda-nos na compreensão da Tua palavra. É o que nós Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, nós estamos então prosseguindo no nosso estudo. O tema, como os irmãos já sabem, é seitas e heresias. Nós paramos na aula passada falando sobre Jesus. Quem é Jesus para nós? Aquela pergunta que Jesus fez lá no que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando ele fala para os seus discípulos quem ele era. Ele fala: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos falaram de opiniões correntes à época, e Jesus pergunta para eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então esta pergunta ela é feita hoje em dia. E nós cremos, conforme nós temos na nossa apostila, em relação a Jesus, só recapitulando o que nós estudamos, nós vimos que ele é Deus. Já vimos isso lá quando falamos sobre Deus, que ele é uma das pessoas da Trindade. Nós vimos que ele tem os mesmos atributos de Deus. Depois nós vimos que Jesus é criador e que nenhum outro ser é criador senão Deus, tá? Vimos também que ele é chamado de Deus nas Escrituras. E um dos aspectos importantíssimos é que Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o único Salvador dos homens. Nós definimos a palavra redenção, libertação. Vimos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Uma coisa também muito importante, que Jesus é o nosso único, como Filho de Deus, o nosso intercessor. Não obstante, o Espírito Santo também interceder por nós. Estamos falando, querido, que não existe nenhum homem que possa nos interceder por nós mais do que Jesus tem essa função, tá? Nós, como irmãos, intercedemos uns pelos outros, mas aqui o intercessor aqui é no sentido de livrar do castigo eterno. É Jesus quem intercede por nós. Quando nós pecamos, ele é o nosso advogado. Primeira carta de João, capítulo 2, diz isto. E o Espírito Santo também nos ajuda em oração, tá? E vimos que Jesus é o único caminho para a salvação, que está lá em João, capítulo 14, ele fala: eu sou o caminho. É definido, não é um dos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo definido, os artigos. Ele fala: e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, lá em Atos, na carta, no livro de Atos, nós vimos que a palavra diz que nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E este nome é o nome de Jesus. Bom, dito isto, nós vamos ver então o que dizem os grupos, como nós falamos. Nós colocamos o que nós cremos, e depois a gente vê o que os grupos, os mais conhecidos pelo menos, ensinam sobre Jesus. E conforme nós já falamos aqui, queridos, tem opiniões nos outros grupos que se alinham com aquilo que nós cremos pelas Escrituras, mas muitas coisas divergem. E eu pedi para você dar uma olhada, não foi? Você dá uma estudada nesses grupos que nós temos aí. À medida que nós vamos nos familiarizando com eles, no sentido de estudo, nós vamos enfatizando mais no que nós cremos. Porque, como nós já dissemos para você,
Para conhecer bem o falso, há que se estudar muito bem o verdadeiro. Então a nossa ênfase sempre será no que nós cremos, no que a palavra diz acerca de Jesus. Mas vendo aqui o que os outros grupos dizem, olha só. Então, em relação a Jesus, olha o que eles dizem. Estamos na página 5, né? Diz assim, o catolicismo. Neste ponto, nós temos falado para você que o segmento cristão do catolicismo, eles têm muitas coisas parecidas com as nossas, tá? E então, ó, no catolicismo, Jesus é Deus, ele é Deus, ele, né, é como a segunda pessoa da Trindade, mas ele é Deus, tá? Então aqui não há nenhuma diferença. Ele nasceu, só tem uma coisa que é diferente aí. Jesus é o primeiro filho de Maria. Os católicos dizem que Maria não teve outros filhos. A Bíblia diz que teve, tá? Mas o nosso ponto central aqui é em relação a Jesus. Então ele é sim Deus. O adventismo, querido, olha aqui, eles creem que Jesus é o arcanjo Miguel. Como nós já estudamos sobre anjos, e aquela expressão, o anjo do Senhor, nós falamos que é Jesus, né? Só que os adventistas, nesse ponto, eles afirmam que aquele arcanjo Miguel, aquele Miguel, guerreiro, que a Bíblia fala que ele é o príncipe de Israel, nós vimos isso no estudo sobre os anjos, eles afirmam, olha que coisa, que o arcanjo Miguel que aparece ali é Jesus, que eles são a mesma pessoa, tá? Isto não está alinhado às Escrituras, tá ok? A Bíblia deixa claro que Miguel é um e Jesus é outro personagem no Velho Testamento, tá ok? Agora, este grupo aqui, eu quero a tua atenção também, porque este grupo ele é muito ativo nos dias atuais também, que são os testemunhas de Jeová. No que eles creem em relação a Jesus? Olha aqui. Eles afirmam que Jesus é um ser criado. Eles falam que Jesus é criado. É claro que eles têm os versículos que eles usam, tá? Um deles, por exemplo, é em Colossenses, quando fala que ele é o princípio de toda a criação. Eles se apegam, um dos textos aos quais eles se apegam, é neste aqui de Colossenses, capítulo 1, tá? Eles falam que como Jesus é o princípio da criação, então ele foi criado. No versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses, diz assim, o qual, está falando de Jesus aqui, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Uma outra versão fala o princípio de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Agora o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. O que nós entendemos aqui, quando fala que ele é o princípio ou o primogênito de toda a criação, não é de um início de criação, que ele tenha sido criado. É que ele é a fonte de toda a criação. Para se criar qualquer coisa, não tem que ter uma matéria-prima e um autor, um criador. Ah, pastor, para Deus não. Deus pode criar todas as coisas e ele criou do nada. Sim, mas não é nesse sentido que estamos falando. Para Deus poder criar as coisas que ele criou, ele teve que criar a matéria para criar. Você entendeu o raciocínio? Ok? Muito bem. Então a coisa não existia. Para vir à existência, Deus criou o elemento que seria usado para criar aquilo que ele criaria. Vixe, que confusão, pastor. Não é confuso, não. Estamos falando da matéria-prima.
Jesus, querido, ele é a fonte de toda a criação e ele é o criador de todas as coisas, porque ele é Deus. Nós vimos isso lá em João. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus criou a si mesmo? Porque se eles creem que Jesus foi criado, então Jesus criou-se a si mesmo? Não tem sentido essas coisas, né? Então quando fala que ele é o princípio de toda a criação, ele é a origem de tudo que existe, porque ele é Deus. Não existe nada sem Deus. E um outro texto no qual eles se apegam para afirmar que Jesus é criado, é um texto que está no livro de Salmos e que está também na carta aos Hebreus, que fala assim, ó, tu és meu filho, eu hoje te gerei, tá? Neste salmo, querido, e nesta passagem de Hebreus, o Senhor não está falando do Jesus eterno, ele está falando de Jesus como filho de Deus, homem, como filho de Deus. Por isso que a vida de Jesus, a substância de Jesus, ele é um mistério. Ele é 100% Deus e 100% homem, porque ele se fez homem. Filipenses fala isso para nós. Tá bom? Então, o que fica claro para nós e o que fica estabelecido para nós é que Jesus é Deus, ele não é um anjo, como dizem os adventistas, e ele é superior aos anjos. Você quer ver uma coisa? Hebreus capítulo 1, olha, no versículo 1 em diante, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem, ao Filho, né, constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Está vendo? Eu estou lendo esse texto para mostrar como fala que Jesus é o princípio da criação. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Está falando de Jesus. Quem sustenta todas as coisas no mundo hoje? Ah, pastor, é Deus. Pois é. Aqui está falando que é Jesus. Porque ele é Deus. Pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos. Olha lá. Porquanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Vamos continuar a leitura. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Tá bom? Então acho que aqui já deu para nós entendermos o raciocínio que eu estava falando com você. Jesus é Deus. Ele é superior aos anjos e como homem, ele se tornou o primogênito, o primeiro filho de Deus. Entendeu? Porque não tinha ninguém que era filho. É isto, querido. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos chamados filhos de Deus. Abra comigo em Romanos capítulo 8. Porque eu quero detonar essa teoria dos testemunhas de Jeová para você não ser enganado. E quando ele chegar na sua porta, você precisa conhecer bem isso para falar para ele: vem cá, deixa eu mostrar uns textos para você.
E mostra esses textos aí que falam que Jesus é Deus, que ele é superior aos anjos. Mostra essas coisas, tá? Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: e aos que dantes... Espera um pouquinho. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é chamado de primogênito dentre os homens, queridos. Dentre os homens. Em João 3,16 fala, porque Deus, né, deu, né, João 3,16 fala, porque, mas Deus, oh meu Jesus, vamos ler aqui, eu estou aqui confuso na composição do versículo. João 3,16 diz assim: porque Deus enviou, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus era o unigênito e ele se tornou o primogênito. Unigênito, único gerado. Primogênito, primeiro de uma linha. Pastor, mas se o unigênito é o único gerado, então Jesus foi gerado. Querido, está falando de Jesus como homem, porque ele se fez homem. Filipenses capítulo 2, venha comigo, quero fechar com isso aqui. Filipenses 2. Você precisa reassistir às aulas, ouvir tudo de novo para você formar o conceito bem formado. Filipenses capítulo 2. Versículo 5 em diante, de maneira que haja em vocês o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, como é que é o fato? Deus se fez homem. O primeiro filho de Deus como homem foi Jesus. É aqui que a palavra se refere: tu és meu filho, hoje te gerei. Tá? Quando Jesus ressuscita, querido, ele dá agora a todos os homens a prerrogativa de serem feitos filhos. Por isso ele é o primogênito. Amém? Então os testemunhas de Jeová não creem assim. Este ensino do testemunhas de Jeová, ele vem de um bispo da igreja, lá no início da igreja, lá no ano 200 e alguma coisinha, no 3º século, o bispo de uma igreja, o bispo chamava Ário. Ele que surgiu com essa ideia de que Jesus não era Deus, de que Jesus não era divino. Tanto é que se você pegar a Bíblia do Testemunha de Jeová, eu tenho uma aqui, tá? Não vou lendo nela, mas eu tenho uma Bíblia dela aqui, que o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, olha como está na sua Bíblia. Está assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A tradução da Torre de Vigia, que é a tradução que o Testemunho de Jeová usa, eles omitem, tá, o artigo definido. E eles colocam: e o Verbo era um Deus. Tá? Não tem, isso é um dos maiores assassinatos exegéticos, né, de tradução que acontece. Porque fala assim, olha no versículo seguinte: ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por Ele. Nós já lemos isso aqui. Então fala, no princípio era o verbo, não era um verbo, era o verbo, a palavra, Jesus. E o verbo e o logos, a palavra aqui no grego é logos, estava com Deus, com aqui é face a face com Deus, e o verbo era Deus. Então, eles omitem isso. E olhando para os textos que nós já lemos nas Escrituras, nós vemos que a palavra chama Jesus de Deus, tá? Então é um ensino totalmente antagônico às Escrituras. Os mormons, ou seja, os santos dos últimos dias, né? Jesus não é o Filho de Deus também, para eles também não é, tá? Pior ainda, dizem que Jesus é irmão de Lúcifer. Pastor, não sabia que existiam essas teorias. Existem, queridos. Diz que Jesus e o diabo, Lúcifer, né, eram irmãos. É uma coisa doida, tá? Cuidado. Então, às vezes você assiste uns programas do Adventista aí, tem um programa que eles têm na televisão, e muitas coisas são igual nós cremos, muitas. Mas tem muitas coisas, querido, que não bate com a palavra. Então, cuidado com esses programas que você anda assistindo. Tá? A maçonaria também, Jesus é um grande mestre, assim como Deus é um grande arquiteto, uma força, Jesus para eles é um grande mestre. Eles não creem em Jesus na esfera que nós cremos, até a nível de redenção, queridos, tá? Muito bem. Os judeus, como é que os judeus creem? A maior parte dos judeus, né, crê no Messias. Eles creem que o Messias virá, certo? Eles creem, tudo bem. Porém, eles não creem que Jesus era o Messias. Eles não creem. Eles creem que Jesus foi um homem, um judeu como outro qualquer. Inclusive, para os judeus conservadores, você falar que ele era o Messias, é a mesma coisa que você falar para o argentino que Pelé foi melhor que Maradona. Dá briga, viu? Dá briga. Então, olha, ele é o filho de uma mulher que reinará, né? O Messias, né? Que reinará sobre Israel, coisa e tal, mas eles não creem que Jesus é o Messias. Pelo menos os judeus ortodoxos não creem, tá? Eles não creem. O islamismo também. O islamismo, ou seja, os muçulmanos, eles dizem que Jesus, eles chamam Jesus do filho de Maria. O Alcorão fala de Jesus, cita Jesus, só que eles o chamam de filho de Maria. Jesus é um mensageiro de Deus, Jesus foi um profeta, como tem muitos grupos que creem assim também, que Jesus foi simplesmente um homem de Deus, um profeta, mas não creem nele como o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor. E eles consideram Jesus um profeta, inclusive, inferior a Maomé. Tá? Então, para o Islã é Alá e Maomé. Jesus é um homem respeitado, mas nada mais que isto. Então, portanto, também não é Deus. Né? No budismo, inclusive, algumas teorias, algumas linhas, a Bíblia não faz menção da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos, né? A Bíblia fala dele até os 12 anos, quando ele está lá na sinagoga, junto com os mestres judeus. Depois ela vai falar de Jesus já aos 30, por volta dos 30 anos. Então os monges, os budistas, eles falam que Jesus viveu lá naquela região e ele foi um grande sábio. Meu Deus, né? Ó, que Jesus teria passado, inclusive, alguns anos de sua vida, dos 13 aos 29 anos, está escrito na apostila, em monastérios budistas no Tibete e na Índia. E quando você vê a teoria dos budistas, você fala, não dá nem para comparar, né? Confrontado com as escrituras, que é a Bíblia. Então, para o budismo também, Jesus é um grande mestre. Ele não é salvador, ele é um grande filósofo. Aliás, deixa eu falar isso para você aqui. Tem muita gente na igreja evangélica que olha para Jesus como um grande filósofo, como um grande psicólogo. Ele é.
Jesus é o melhor psicólogo com quem alguém pode se consultar. Jesus tem uma filosofia, aspas, de vida, que é a melhor do planeta. Mas ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Senhor. Jesus é nosso Senhor, o único Senhor nosso. Não deixe essa modernidade da igreja que procura nos fazer olhar para Jesus simplesmente como um grande sábio. Em nome de Jesus, querido, olhe para Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, como teu único Redentor. Aí ele é um sábio, o maior que existe, porque ele é a própria sabedoria. Paulo fala em Coríntios que ele foi feito de Deus, por Deus, sabedoria nossa. Então não entra nessa onda não, porque a igreja hoje está se tornando muito intelectual. Eu disse numa aula que eu dei recentemente, teve um escritor que ousou escrever um livro dizendo, analisando a sabedoria de Cristo. Meu Deus do céu, que homem consegue analisar a sabedoria de Cristo? Que homem consegue analisar? Ele é a profundeza da sabedoria. Ele é toda a sabedoria. Como é que alguém ousa analisar a sabedoria de Cristo? Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a própria sabedoria. E no Espiritismo, ele foi o maior médium. Eu tenho lido algumas coisas sobre Espiritismo de uma maneira mais profunda, para entender bem esse segmento religioso, porque a gente tem muitos adeptos desse grupo e tem muitos cristãos que deixaram o Espiritismo e trazem ranço desse grupo e querem viver a vida fundamentada no Espiritismo, tá? Jesus não foi, querido, o maior médium. Pode ver que todos esses grupos, eles colocam Jesus como o maior de tudo. Para o budista, o maior mestre. Para o espiritismo, o maior médium. Mas não olham para o aspecto redentor de Jesus. Então, a mediunidade. Eu estava lendo algumas coisas sobre a questão de mediunidade. Os dons são considerados mediunidade. São coisas totalmente absurdas, tá? Então, Jesus não foi apenas o maior médium, entre aspas, tá? Jesus, querido, é o Filho de Deus, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, Ele é Deus. Tá bom? Eu sei que está assim, um pouco resumido, mas como eu disse para você, não dá para te falar tudo. Estamos passando o conceito geral. Para quando alguém vier falar com você, não, nosso Deus é o mesmo, é igual. Você fala, pera um pouquinho. Jesus, Ele é para você no evangélico, que Ele é para mim budista. Você fala, não, pera lá, vamos ver. Tá ok? Conversa, não brigue com ninguém, mas também não fica aceitando qualquer coisa não. Até mesmo alguns conceitos dentro da própria igreja evangélica aí. Cuidado. Tá? Tinha um pastor que ele já morreu, ele veio aqui para o Brasil, um tal de Reverendo Moon. Ele tinha um conceito, querido, ele vivia lá em Sorocaba. Ele tinha um conceito de que ele fora colocado por Deus neste mundo para terminar a obra de Jesus. Porque Jesus não fez corretamente o que Deus havia falado para ele fazer, como homem. Olha aí. E que Deus o havia escolhido para terminar a obra de Jesus. Meu Deus, né? Jesus falou na cruz do Calvário, está consumado. E nós já aprendemos que tetelestai, né? Está tudo feito, não há nada mais a ser feito, tá? Bom, a outra pessoa da Trindade, a outra pessoa que nós temos como Deus, e que nós vamos falar um pouquinho sobre ela agora, é o Espírito Santo. Você vai ver umas coisas doidas, tá? O Espírito Santo. Nós já estudamos que o Espírito Santo é Deus. Lembra que ele tem o mesmo atributo, ou os mesmos atributos que Deus tem, tá? Então está na apostila aí, o Espírito Santo, ele é Deus. Já falamos sobre isso. Nós vimos isso já. Só você voltar lá no início da aula, do tema, você vai ver isso. O ponto 2 da nossa apostila diz assim, olha, o Espírito Santo é uma pessoa.
tá? Em João capítulo 16, no Evangelho de João, o capítulo é o 16, os versículos são o 13 e o 14, diz assim: ainda tenho, vamos ver o 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele, é um pronome, querido. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem uma persona. Ele tem uma personalidade. Isso na persona. Ele tem vontade, ele tem emoções e ele ensina. Nós vamos ver aqui que é um grupo que a maioria crê que ele é apenas uma força. Olha aqui, Então o Espírito Santo tem vontade. Vamos ver. Romanos capítulo 8. Romanos, o capítulo é o 8, o versículo é o versículo 27. Lembrando que nós poderíamos separar muitos textos, queridos. Muitos, mas a gente não teria tempo de lê-los. Então cabe a você se aprofundar nessas coisas. Vá buscar na palavra, querido. Vá buscar. E aí, fala, pastor, você podia me ajudar? A gente ajuda você, querido. Pastor, li uma coisa sobre o Espírito Santo, não entendi, sobre Jesus. Nos procura, a gente fala com você. Tá? Mas a gente não tem tempo hábil de fazer um estudo exaustivo sobre cada pessoa da Trindade. Tá? Em Romanos capítulo 8, versículo 27, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 26. Vamos lá. E da mesma maneira, também o Espírito, é o Espírito Santo que ele está falando aqui, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele, olha aí, querido, que examina os corações. Você acha que uma força examina o coração? Aquele que examina os corações sabe, né, qual é a intenção do Espírito, e é ele que, aqui é o Espírito, é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Tá? Então o Espírito Santo, querido, ele intercede por nós. E olha, Deus, né? E aquele que examina os corações, está falando de Deus, sabe qual é a intenção do Espírito. Uma pessoa que tem vou redundar, né? Que tem personalidade. O Espírito Santo, ele ora por mim. Olha aí, querido, uma força não faz isso. E ele tem uma intenção, ele tem um propósito quando ele ora. Uma força não tem isso. Ele tem emoções. Efésios, capítulo 4. E 1 Tessalonicenses também fala isso. Efésios 4, no versículo 30. E não
entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você consegue entristecer uma força? Eu estou aqui com luzes ligadas. Você de repente está aí com luz ligada. Se não tiver com a luz, está com o seu smartphone, com o seu notebook, com o seu tablet, a sua televisão. Tem uma energia que está alimentando esse aparelho no qual você está nos assistindo agora. Pergunta: você consegue entristecer esta energia? Claro que não. Claro que não. Ele não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele pode ser entristecido, tá? E o último item que nós temos na apostila é que ele ensina, tá? Que é o Evangelho de João no capítulo 14. Evangelho de João, o capítulo é o 14, o versículo é o 26. Diz assim: mas aquele Consolador. Qual é o papel do Consolador, né? Desculpa, quem é esse Consolador? Desculpa. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aí, meus queridos. Então ele fala que o Espírito Santo vai ensinar, vai fazer lembrar tudo que ele tem ensinado. E o que eu quero colocar para você aqui é o significado da palavra Consolador. Esta palavra, no grego, Consolador, é a palavra Paracleto, tá? Com K no grego, né? Paracletos. Ela é usada, por exemplo, aqui em João 14, 26, traduzida por Consolador. Tem gente que pensa que a única função que essa palavra Consolador, que é a palavra Paracleto, do grego, né? Deixa eu colocar melhor. Tem gente que pensa que a palavra Paracleto do grego é traduzida somente por Consolador. Não é. Na primeira carta de João é usada a mesma palavra, tá? Paracleto. Primeira carta de João, no capítulo 2, vamos ver como é que ela está traduzida. Tá? Olha aqui. Em 1 João, não é Evangelho, é carta de João. Primeira carta de João. No capítulo 2, no versículo 1, ele está usando a mesma palavra que Jesus usou em João 14. Em João 14 está traduzida por Consolador, a palavra Paracleto. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, ela está traduzida assim, ó: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Advogado. Esta palavra advogado é a palavra Paracleto. Então aqui em 1 João, ela é traduzida por advogado. Em João 14, 26, ela é traduzida por Consolador. Se você tiver uma Bíblia de referências, você vai ver que é a mesma palavra, ela vai te levar para os versículos. De João, ela vai te levar para 1 João, de 1 João, ela vai te levar para o Evangelho de João. A palavra Paracleto, ela é assim, o significado dela é assim: quando alguém precisa de ajuda, tem alguém que vem, uma pessoa, sempre é usada em relação à pessoa, nunca em relação a uma força.
Um advogado, e é essa a ideia assim mais próxima da palavra paracleto, é alguém que vem para ajudar. Essa expressão paracleto era usada muito nos tribunais da época, porque era alguém que vinha para falar em nome, melhor, para falar em defesa em nome de alguém. Que é o que o advogado faz. O que ele faz? Ele advoga, ele auxilia, né? Advérbio é um verbo auxiliar, né? Ele auxilia. Então o advogado, ele advoga. Ele fala em nome de alguém de maneira positiva. O advogado que você contrata nunca é para ir contra você, é? Alguém que precisou de um advogado, já contratou um advogado para falar contra você? Não, você contrata um advogado para falar a seu favor. Esse é o significado da palavra paracleto. No seguinte sentido, ele vem para te ajudar. Então a definição de paracleto seria assim: uma pessoa chamada para estar ao lado de alguém, para socorrê-la em suas necessidades. Eu gosto de dar sempre um exemplo assim. O que é um paracleto? Você precisa de um mecânico? Você está com um problema mecânico no carro? Você precisa de um mecânico. Uma pessoa que entenda de mecânica. Está doente? De um médico, uma pessoa que entenda de medicina. E assim sucessivamente. Então, querido, ninguém nunca chamava uma força para vir ajudá-la. Chamava alguém. Olha como é lindo isso. Ok? Ele ensina, ele tem vontade, ele tem emoções, né? Porque ele pode ser entristecido. Então, ele é uma pessoa. Vamos ver aqui, então, o que é que os grupos que nós temos aí dizem sobre o Espírito Santo. Olha que olhos absurdos. O catolicismo, igual a nós. Igual. Ele é Deus, ele é uma pessoa, então, sem problemas aqui. O adventista, normal. Testemunha de Jeová, olha como esse grupo é perigoso. Ele é uma força ativa de influência de Deus, né? Para fazer a vontade de Deus. Ele não é uma pessoa. Ele não é Deus. Então, para os testemunhas de Jeová, ele não é Deus. Você quer quebrar um testemunho de Jeová? Eu fiz isso uma vez. Eles vieram aqui, passaram aqui em casa, eu falei, vamos orar para o Espírito Santo nos elucidar. Eles cascaram fora. Tá? Então, para eles, assim como Jesus não é Deus, o Espírito Santo também não é Deus, é uma força ativa, como uma energia. Bom, para os Mormons, é o poder de Deus concedido aos que são batizados por imersão. Também é um poder. Maçonaria, é um Deus separado do Pai e do Filho. É uma substância líquida, sei lá, né? É difícil explicar essas coisas. Hétera, difundida no espaço, ou seja, então é uma força como básica, não é quase igual que o testemunho de Jeová, né? Uma força que influenciam as coisas no universo, essa energia positiva, já ouviu isso, né? Uma energia positiva, tá muito na moda isso, não tá? Então, os judeus, alguns creem, né? Que o Espírito Santo é um outro nome dado para uma atividade de Deus na Terra. Existe um grupo, eu vou falar com você mais para frente. Eu não falei aqui para não confundir você, porque nós cremos na Trindade, com 3 pessoas distintas. Existe um grupo que crê em 3 manifestações de Deus. Esses grupos são chamados os unicistas. Inclusive tem um grupo muito famoso que canta muitas canções e tocam-se muitas canções dele na igreja, um grupo chamado A Voz da Verdade. Esse grupo, né? Eles são unicistas. Eles creem que não são 3 pessoas na Trindade. Eles creem que são 3 manifestações de Deus. Deus se manifestou como Pai no Velho Testamento, se manifestou como Filho e se manifestou como Espírito, mas não são pessoas. Uma coisa meio confusa também. Vou explicar melhor para você. Tá?
Então os judeus têm um pouco dessa teoria, tá ok? O islamismo não crê no Espírito Santo, né? É o único Deus, e Maomé é seu profeta e acabou. E que a consolação que vem de Deus é através do profeta Maomé e ponto. O budismo não tem nada, querido, sobre o Espírito Santo. Então eles estão mais para a linha de que é uma força que opera no universo. Você já viu essa linha de que tudo que você faz o universo te devolve? Já viu isso, né? Muito bem. E o Espiritismo, eles creem que o Consolador, a quem Jesus se referiu, é o próprio Espiritismo. É a própria crença, né? Seria uma referência aos espíritos de luz. O Espiritismo seria então o Consolador prometido por Jesus, mas eles creem que a própria existência do Espiritismo é que é o meio pelo qual Deus vai consolar as pessoas. Pastor, é coisa meio doida, não é? Queridos. Por isso que eu falei para você, nós temos falado para você, a melhor maneira de você conhecer o que é errado é entendendo bem o que é certo. Porque existem tantas teorias, mas tantas teorias, que não dá para você estudá-las minuciosamente, tá? Então, fique atento aí. Na próxima aula, nós voltaremos falando sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia, o que como é a crença desses grupos sobre a Bíblia. Tá bom? Muito importante essas aulas, não são? Eu sei que está muito resumido, mas eu quero reiterar para você, não dá para fazer minuciosamente. Tá bom? Estude bem essas coisas e você não será enganado. Então fique aí com Deus, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro para continuar esse estudo. Deus te abençoe.